começamos a ministrar sobre o Evangelho do Reino, amém? Um dos sinais que Jesus falou que ia acontecer, para mim, a última trombeta que vai tocar, ele falou assim: será pregado o Evangelho do Reino, então virá o fim, amém? E para nós começarmos a entender a questão do Evangelho do Reino, nós temos que ir lá no âmago, né, da questão do Evangelho do Reino, do cerne do Evangelho do Reino, amém? Para que a gente possa entender, amém? E nós começamos a ministrar na quarta e vamos ministrar hoje, é aquilo que você deve buscar de todo o coração na sua vida, amém? Para você entender o Evangelho do Reino. Quem aqui quer entender o Evangelho do Reino? Quem aqui quer viver na dimensão que o Senhor quer que você viva, da plenitude dele? Amém? Abra sua Bíblia, presta bastante atenção nessa palavra. Abra sua Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3. Está dando um microfone aí, né? 2 Coríntios 3. Glória a Deus. Aleluia. Pode abaixar um pouquinho aí. Glória a Deus. Som. Amém? 2 Coríntios, presta bastante atenção. Isso aqui, ó, é o cerne, é o coração da Bíblia. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3. Isso aqui é o que faz o diferencial na vida de todo aquele que está no centro da vontade de Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala assim, ó, começamos porventura, versículo 1, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, aleluia, mas pelo Espírito Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu em glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Fala assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Fala assim, eu faço parte do ministério do Espírito. Fala assim, essa maior glória está sobre a minha vida. Aí ele continua falando, versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Fala assim, sobre a minha vida, está sobreexcelente glória de Deus. Fala assim, o máximo aqui na terra é atingir a excelência. Fala assim, mas o nível que Deus tem para mim é sobreexcelente, é inimaginável, jamais visto aqui na terra. É esse nível que Deus quer me colocar, amém? E Paulo continua falando, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia. Mas, versículo 14, os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, está falando dos judeus, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Fala assim, o véu está posto
sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha o 18 agora, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Toda grandeza, a glória, propósito que Deus tem para nós, o nível que Ele quer nos levar, de sobreexcelente glória, olha para sua mão e fala assim, está aqui na minha mão. Fala assim, a Bíblia. Na Bíblia, Deus expressa, amém? Deus revela toda a sua grandeza, todo o seu propósito, toda a sua glória. Só que a maioria das pessoas, elas não conseguem entender, perceber, por falta, do que nós vamos ministrar hoje, que é sabedoria, revelação e entendimento. Essas três palavras faz todo o diferencial na vida daqueles que querem viver na plenitude de Deus. Amém? A Bíblia fala que os filhos de Israel, até hoje, a Bíblia fala, olha o versículo 14, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo removido, não lhe sendo revelado, fala assim, não lhe sendo revelado, fala assim, revelado, revelação, que em Cristo é removido, mas até hoje, fala assim, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. O que é o véu? O véu, queridos, é a falta de revelação de tudo aquilo que já foi feito pelo Senhor por nós, ao nosso favor. O véu é a falta de revelação de quem você é hoje na nova aliança. Nesse texto, Paulo faz um paralelo entre a velha aliança e a nova aliança. Ele fala, olha, a velha aliança, que era o ministério da condenação, da lei, ela já era glorioso, porque quando Moisés subiu no Monte Sinai, e ficou lá 40 dias e 40 noites na presença de Deus, adorando o Senhor, a Bíblia fala que a glória de Deus foi tamanha na face de Moisés, que quando ele desceu do monte, essa glória já estava terminando. Mesmo assim, os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés, tamanha era a glória. Ele teve que pôr um véu, porque ninguém conseguia olhar para a glória que resplandecia no rosto de Moisés. E Paulo fala, muito mais nós nessa nova aliança, nessa superior aliança, seremos revestidos, participaremos da sobreexcelente glória de Deus. Amém? E Paulo fala que até o dia de hoje, o véu permanece no coração do povo de Israel. Até o dia de hoje, o véu permanece. E existem áreas das nossas vidas que o véu, que é a falta da revelação, do entendimento, ele precisa ser removido pelo Senhor. Amém? Para que nós possamos atingir essa plenitude, da dimensão que Deus quer nos levar. Amém, queridos? Tem áreas das nossas vidas, lá no Salmo 18, 28, Davi ele ora assim, Senhor, que tu fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Todos nós temos uma medida de luz em nossas vidas, onde a sobreexcelente glória do Senhor já brilhou, onde você já entendeu o propósito de Deus ali, mas existem áreas ainda que a luz de Deus não brilhou, que ali você não teve revelação, e aí aquelas áreas ainda estão deficientes, e Deus quer revelar a glória dele, amém? Tirar o véu da nossa vida, do nosso coração, de todas as áreas da nossa vida, e fazer resplandecer a luz dele, amém? Provérbios capítulo 4 fala que a vereda do justo é como a aurora, como um dia que vai amanhecendo, até ser dia perfeito, amém? Até ser dia perfeito, até chegar ao meio-dia, que é a luz plena, Tudo está claro, tudo está revelado, você entende todo o propósito de Deus na sua vida, você entende o reino de Deus, você entende o mundo espiritual, e você caminha, nessa dimensão, na glória do Senhor, amém? 3 palavras definem
essa dimensão, revelação, entendimento e sabedoria. Amém? Nós temos que orar todos os dias, pedir isso para o Senhor. Senhor, derrama sobre a minha vida revelação, entendimento, sabedoria. Por que que o povo de Israel, até hoje, o véu permanece? Por que que o véu permanece? Porque eles não entenderam que Jesus, quando ele veio, ele era o Messias. Entende? Ali começou uma nova aliança. Até hoje o véu permanece. Eles não tiveram revelação de Jesus. Não tiveram revelação do que Jesus fez por eles. Que ele já consumou todas as coisas. Amém? Está consumado. E glória a Deus, né? Porque nós, como igreja, né? Deus nos revela tudo, né? Gênesis, né? Velho Testamento, o que aconteceu lá, os evangelhos, né? Que Jesus fez, o Novo Testamento, que é a igreja, Apocalipse, que é a volta do Senhor. O véu já foi removido das nossas vidas. Nós temos o pleno entendimento, amém, queridos? Pleno entendimento. Só que Deus, ele quer que a gente entre nessa dimensão dessa sobreexcelente glória, que é sinônimo de avivamento. Deus quer que a gente viva o avivamento dele, amém? Fala assim comigo: Senhor, eu quero viver na dimensão da sua sobreexcelente glória. Aviva-me, Senhor, vivifica-me. Fala assim: derrama luz, dá-me sabedoria, entendimento, revelação de todo o seu propósito para a minha vida. Amém? Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios 4:4 agora. Vamos lá. 2 Coríntios 3:4. Diz assim, ó: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, 2 Coríntios 4:3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, olha aí o evangelho encoberto. Olha o véu aí, ó. É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou. O que ele cegou? O entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então veja bem, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala que o véu está posto sobre os judeus. Aqui, capítulo 4, Paulo fala, revela que o véu está sobre os ímpios. São aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Por que que o véu está colocado? Porque o Deus desse século, que é Satanás, cegou o que? O entendimento. Fala assim comigo: Senhor, abre meu entendimento, para que eu possa conhecer todo o propósito, toda a tua grandeza, toda a tua sobreexcelente glória. Amém? Veja bem, o véu colocado nos judeus, o véu colocado nas pessoas que não têm Jesus, né? Por isso que você prega e elas não entendem. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. O véu está lá, o véu que impede que ela veja. Vamos agora, eu estou só recapitulando o que nós ministramos na quarta-feira, nós vamos entrar no que nós queremos falar nessa noite. Abra sua Bíblia agora, lá no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Aleluia. Lucas 24. Veja bem, o véu, a falta de entendimento está sobre os judeus, a falta do entendimento está sobre os ímpios, os gentios, e essa falta de entendimento pode até estar sobre nós, discípulos. Olha que interessante, ó. Lucas 24, versículo 13. Fala assim, ó: naquele mesmo dia, isso aqui é depois que Jesus ressuscita, né? Presta atenção aí, ó, para você entender. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, está falando, né, depois da ressurreição de Jesus, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, aleluia, fala assim, o próprio Jesus, se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus, olha o 16 agora, olha que interessante, esse 16 aqui olha para você ver, os seus olhos, porém, estavam como que? Impedidos de o reconhecer. Fala assim, os olhos dos discípulos estavam impedidos de reconhecer Jesus.
Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? O que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele respondeu: quais? Jesus fez de conta que não sabia. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus, presta atenção agora, para os discípulos, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E acontecia que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, olha que coisa mais linda agora, se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha que coisa interessante que Jesus fala para os discípulos. E isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque o Senhor, queridos, Ele tem uma dimensão de sobreexcelente glória para todos nós. Quem quer entrar nessa sobreexcelente glória aí? Só que Ele fala para os discípulos assim, olha, Ele fala assim: honestos e tardos de coração. Nécio é aquela pessoa que é imatura. O que é uma pessoa que é imatura? É a pessoa que não conhece a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que o pastor todo domingo leia isso, estude. Quando mais você lê, estuda, mais o véu é removido, mais você entra na dimensão da sobreexcelente glória de Deus. Tudo na vida cristã, presta atenção no que eu vou te falar. Tudo que está escrito aqui, na palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que é o propósito de Deus, nos revelado, você só vai entender se você buscar o espírito de sabedoria e de revelação do Senhor na sua vida, amém? Só assim você vai entender. E Jesus fala para os discípulos, nécios. O que é nécio? É a pessoa que é imatura, é a pessoa que ela é inconstante. Esses discípulos tinham andado com Jesus. Esses discípulos tinham visto o milagre de Jesus. A Bíblia fala que eles estavam andando no caminho de Emaús. E eles viram Jesus falando: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. Eles estavam entristecidos. Aí Jesus se pôs do lado deles, andou com eles, e eles não o reconheceram. Quantas vezes em nossas vidas nós passamos por situações, Jesus está do nosso lado, e os nossos olhos estão impedidos de ver Ele, de ver a ação dEle, de entender o propósito dEle, de entender o que Ele quer, através daquelas circunstâncias, mudar na nossa vida, para nos levar ao crescimento, para nos levar a essa sobreexcelente glória. Aí Jesus fala: honestos e tardos de coração. O que é tardo de coração? Nós falamos na quarta, Já viu aquela pessoa que, às vezes, você conta uma história para ela, ela fica sem entender? Lá na frente ela entende, você fala: e caiu a ficha, Amém? Caiu a ficha, Entende, queridos? Então, o Senhor, Ele quer nos dar revelação. E sabe o que Jesus fez para eles entender? E para eles verem que era Jesus?
Jesus começou a expor as escrituras para ele. A Bíblia fala que no versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então veja bem, hoje Deus, Ele se depara com 3 tipos de pessoas na terra. Presta atenção, isso é muito importante. Deus hoje, Ele quer se revelar aos judeus, que a Bíblia fala que o véu está sobre o coração deles. E a Bíblia fala que quando eles se convertem, o véu é retirado. Depois, Deus quer se revelar aos gentios que não têm Jesus. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento deles. E a Bíblia fala que Deus quer se revelar a nós discípulos cada vez mais. Amém? Quer. Como diz aqui no versículo 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha o versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que? Impedidos de o reconhecer. A Bíblia está falando que não é os olhos naturais, é os olhos espirituais. O olho espiritual é quando o seu entendimento, a Bíblia fala os olhos do coração, é quando o nosso entendimento consegue perceber, né, a dimensão e a grandeza de todo o plano e propósito de Deus. E você entra naquela dimensão. Aí os nossos olhos, né, eles, versículo 31, então se lhe abriram os olhos. Os nossos olhos são abertos. Tudo na vida cristã parte desse princípio, de buscarmos sabedoria, revelação, conhecimento. Amém? E olha que interessante, né, como nós estávamos falando. 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas que Deus quer se revelar. E só tem um grupo que a Bíblia chama de remanescente, que consegue entender toda essa sobreexcelente glória. Só existe um grupo que são chamados de remanescentes, que consegue entender e entrar nessa dimensão que Deus quer nos levar. Amém? Eu creio que esse grupo está aqui nessa noite, amém? Eu creio, amém? É o grupo que tem os olhos totalmente abertos. É o grupo que sabe reconhecer Jesus em todos os seus caminhos. É o grupo que, não importa por onde o que você esteja passando, andando, você consegue perceber o propósito de Jesus ao permitir aquilo na sua vida. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. As coisas são claras. Quando os nossos olhos são abertos, acaba a confusão, a gente não fica perdido, a gente não fica confuso, né? Tudo é claro, mesmo que você esteja passando por lutas, por tribulações, por provações, seus olhos estão abertos, você sabe que o Senhor está do seu lado, você consegue ver Ele, e você sabe o que Ele quer mudar, transformar na sua vida, você sabe que tudo coopera para o seu bem, você fica tranquilo, você descansa, amém? Você ouve Ele te falar, você vê Ele te conduzir, como nós acabamos de ler no Salmo 143, amém? Ele fala assim: guia-me o teu espírito por terreno plano, vivifica-me, Senhor. Amém, queridos? Quando você for ler a Bíblia, antes de ler, você ora: Senhor, abre os meus olhos, me dá sabedoria, entendimento, revelação, conhecimento. Amém? Na quarta-feira a gente estava ministrando, o Espírito Santo deu uma revelação fresquinha, né? Fresh food, né? A comida fresca, né? Como o Maris fala, né? Ele falou assim que existe um grupo pequeno no mundo chamado de Illuminatis. São 13 famílias que controlam a economia do mundo, controlam o mundo inteiro, vão promover o anticristo, né? E por aí vai. Esse é o mundo. Agora existe um grupo no reino dos céus chamado de iluminados, amém? Quem que é iluminado pelo Senhor aqui? Fala assim: eu sou iluminado. A luz de Deus, a glória de Deus, amém? É clara na minha vida. Fala assim: a ação de Deus, o propósito de Deus. Fala assim comigo: o que Deus está fazendo hoje na terra, eu consigo discernir claramente. Eu falo assim: o que Deus está fazendo na minha vida, eu consigo discernir claramente.
Amém? Isso é o evangelho do reino. O evangelho do reino começa em você buscar revelação, conhecimento, entendimento dele. Os judeus até hoje não entenderam. Os gentios até hoje não entenderam. Muitas pessoas, crentes, não entenderam. Não conseguem ver Jesus. Não conseguem entender esse evangelho maravilhoso. Não conseguem perceber o que está acontecendo na terra hoje. Não conseguem discernir. Entende? Isso nos leva lá para Lucas 18. Abra aí em Lucas 18. Você vê que interessante. Versículo 35. Lucas 18, 35. Diz assim, ó: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Esse texto aqui é um texto natural que nós vamos usar para ilustrar o espiritual, que quando os nossos olhos estão fechados, quando nós não conseguimos entender o evangelho, a grandeza do evangelho do reino, a plenitude do evangelho do reino, acontece isso aqui, ó. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. A pessoa que não tem entendimento do evangelho, ela é o quê? Ela é cega, não consegue entender, não consegue entrar na dimensão, sentada à beira do caminho, ela não entra no caminho, ela não está andando no caminho da liberdade, o caminho da vitória, o caminho da bênção, o caminho do propósito de Deus, ela está à beira do caminho. E outra coisa, pedindo esmola. A pessoa, ela é pobre espiritualmente falando. Paulo fala lá em 1 Coríntios, Romanos capítulo 11, ele fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. As pessoas que têm os olhos abertos, queridos, elas se apropriam da verdadeira riqueza, que é o conhecimento de Deus. Então, esse cego aqui de Jericó, ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Olha o 36, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus. Fala assim: parou Jesus. Qualquer situação da sua vida, qualquer situação, quando você clama por compaixão, quando você clama por misericórdia, o Senhor para te ouvir. Eu tenho clamado nesses dias, como eu tenho falado, que é o centro do Evangelho, o cerne do Evangelho, por avivamento. Eu tenho clamado por avivamento. Eu tenho clamado para o Senhor abrir os meus olhos cada vez mais, e me levar nessa dimensão do avivamento, da sobreexcelente glória. Tenho clamado, suplicado. Nessa madrugada mesmo, estava adorando lá até 3:30 da manhã, clamando, suplicando, me humilhando. Porque essa é a dimensão da plenitude que o Senhor quer nos levar. Lá nos Salmos, Davi fala: Senhor, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Amém? Se tem uma coisa que você tem que clamar, é isso na sua vida. Se tem uma coisa que nós vamos clamar como igreja, a partir de hoje é isso: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia mais de nós. Senhor, nos tira dessa situação de mesmice, dessa situação de um cotidiano enfadonho, nos tira dessa situação, Senhor, de uma comodidade, sabe? Senhor, nos leva a essa dimensão de avivamento, nos leva a essa dimensão que o Senhor tem de grandeza, de sobreexcelente glória, de uma perfeita liberdade na Tua presença. Amém? Eu não quero ser uma pessoa natural não, queridos, eu quero entrar na dimensão do sobrenatural de Deus. Quem quer andar nessa dimensão aí, dessa sobreexcelente glória? Amém? E aí ele continua falando,
Então parou Jesus. Jesus falou assim, ó, para tudo. Eu encontrei alguém que está me clamando, que entendeu o que ele tem que clamar por mim. Ele não está me clamando por bênçãos, ele não está me clamando por ter uma vida de comodidade. Não, ele está me clamando porque ele quer ver o meu avivamento na vida dele. Ele está me clamando porque ele entendeu o centro da minha vontade. Querido, isso aqui é o centro da vontade do Senhor. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. E as outras coisas Deus vai te acrescentar o melhor. Amém? E ele continua falando. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? O Senhor está te perguntando nessa noite, que queres que eu te faça? Se o Senhor chegasse para você hoje e perguntasse para você, o que você quer que eu te faça? Você pode pedir que eu vou fazer. Qual que seria o seu pedido? Aquele cego podia falar, não, ô senhor, me dá uma casa nova, né? Eu sou pobre, estou aqui, né? Uma casa nova, uma condição financeira boa, né? Eu sou mendigo. Senhor, me dá, me leva a morar em palácios. Senhor, né? Chega de humilhação, né? Eu quero viver entre os grandes aqui de Jerusalém. Sabe o que ele falou para o Senhor? Olha aí, ó. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Fala assim, Senhor, que eu torne a ver. Fala assim, abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver na dimensão da tua glória, na dimensão do avivamento, na dimensão do centro da tua vontade para a minha vida. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. E olha o que acontece quando a gente tem os olhos espirituais abertos. Tornou a ver e seguia-o. Veja bem, antes ele estava na onde? À beira do caminho. Agora ele estava seguindo Jesus. Antes ele estava lamentando. Agora a Bíblia fala, e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Essa sobreexcelente glória pegou um simples pescador, Pedro, que pensava que a sua vida era simplesmente ser um pescador bem-sucedido, experiente, bem-sucedido, que todo dia pela manhã ele levantava, pegava sua rede, se colocava no barco com seus amigos, João, Tiago, André, Simão, entravam no barco, iam para alto mar pescar, voltavam de noite, às vezes pegava, às vezes não pegava, recolhia, lavava as redes e voltava para casa. Ele pensava, Pedro, que era só isso. E Jesus levou esse homem à dimensão da sobreexcelente glória e falou para ele, Pedro, me segue, eu vou fazer de você um pescador de homens. E aquele homem foi revestido do poder do Senhor. E quando ele abria a boca para falar, 3.000 pessoas, o véu, a cegueira, era removida daquelas pessoas. Essa dimensão, querido, você pode ser a pessoa mais bem, você, podemos ser a pessoa mais bem-sucedidas aqui naturalmente falando. Mas, se você não experimentar isso na sua vida, você nunca vai ser uma pessoa plenamente satisfeita com você mesmo. Porque você não vai estar vivendo o propósito verdadeiro para qual Deus te criou. E com o tempo a nossa vida vai começar a ficar enfadonha, cansativa, mesmice, rotina. Você sai para tirar férias e na hora que você pensa em voltar, fala, vamos começar tudo de novo.
Essa sobreexcelente glória pegou um general chamado Saulo de Tarso, que pensava que a vida dele era ser um general romano, conhecedor da lei, quando a lei fariseu, o cara íntegro, o cara top, né, na geração dele. Ele pensava que era aquilo. E o Senhor levou ele para a sobreexcelente glória dele, abriu os olhos de Paulo, a tal ponto que Paulo falou assim: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado até o terceiro céu e ouviu coisas de Deus, teve revelação, coisa que não é lícito a mim referir. E por causa das revelações, Deus dava tanta revelação para Paulo, para que Paulo não se ensoberbecesse, diante de tanta revelação, Deus permitiu um espinho na carne de Paulo, para dar uma quebrantada nele. Amém? Tamanha era a grandeza, a revelação que Deus dava para Paulo. Tamanho eram os olhos, tanto que os olhos de Paulo, espirituais de Paulo, eram abertos, que ele entendia, explicava tudo, entendia do mundo espiritual, falava que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, potestades, dominadores. Ele descreve, né, toda a hierarquia satânica. Olha que coisa mais linda. É essa dimensão que Deus quer levar a cada um de nós. É nessa dimensão que eu estou orando, que nós vamos entrar. Todo mundo, eu tenho orado por todo mundo. Chama-se avivamento. Sobreexcelente glória. E ser excelente é o máximo, né? Hoje, quando você vê pessoal que monta uma empresa, né, uma clínica, eles colocam assim: excelência em atendimento, padrão de excelência. Na verdade, é o máximo que se consegue na terra. Deus não quer nos dar apenas a excelência, Deus quer nos dar a sobreexcelente glória dele, amém? Sobreexcelente. Para que isso aconteça, nós temos que primeiro entender isso. E ao ouvir essa palavra, qual que tem que ser a nossa atitude, a sua atitude, a minha atitude? Porque esse é o centro da vontade de Deus. Amém? A Bíblia fala que toda a terra será cheia da glória do Senhor, do conhecimento do Senhor, como as águas encobrem os oceanos. Existe, como eu falei, né, uma nata, um supra-sumo aí do reino de Deus, um remanescente, que entra nessa dimensão aí, os iluminados. Amém? Paulo, lá em Éfeso, vamos ler lá a carta que ele escreve para a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1, versículo 15. O que Paulo escreve? Qual que é a oração? Para que Paulo orava? Qual que era o alvo de oração de Paulo pela igreja de Éfeso, pelos crentes? Ele fala assim, ó, Efésios 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o 18 agora. Iluminados. Fala assim, eu sou iluminado. Fala assim, minha vida é cheia da luz do Senhor, da glória do Senhor. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então Paulo, ele falava assim, eu estou orando para o Pai derramar sobre vocês espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, um pleno conhecimento dele. Olha 18 agora, iluminados os olhos do vosso coração. Coloca a mão no seu coração aqui, ó. Fala assim, Senhor, remove toda a cegueira do meu coração, ilumina os olhos do meu coração, derrama luz onde há trevas. Fala assim, me dá espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento,
para que eu possa chegar num pleno conhecimento do Senhor. Fala assim, ilumina os olhos do meu coração. Aí Paulo ora por 3 coisas. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Isso é muito importante. Listen, be careful. Amém? Ouça com cuidado. Todo ser humano busca 3 coisas na vida, presta atenção. Todo ser humano, ele anseia, quer seja consciente ou não, por 3 coisas na vida dele. Todo ser humano, ele só vai estar pleno se ele tiver essas 3 coisas na vida dele: reino, poder e glória. Todo ser humano, naturalmente falando, e nós também, no nosso homem natural, ele anseia por essas 3 coisas: reino, poder e glória. E Paulo fala, Senhor, abra os olhos deles, para que eles possam entender, né? Primeiro, qual é, olha aí, a esperança do seu chamamento. O seu chamado fala da glória de Deus na sua vida. Não é para a sua glória. O meu chamado não é para glorificar o meu nome. O nosso chamado é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus falou assim, tudo que eu faço aqui, ó, é para glorificar o nome do meu Pai. A segunda coisa que Paulo fala, qual é a sua herança nos santos? Herança fala de você ser uma pessoa bem-sucedida em tudo aqui na terra. Fala de você reinar com Jesus. Reinar no seu chamado, reinar vencendo o pecado, reinar vencendo o mundo, reinar vencendo o diabo, reinar no seu casamento, na sua família, vendo os princípios de Deus. Isso é reino, governo. E a terceira coisa que Paulo fala, Pai, abra os olhos para que eles possam entender a extrema força do poder do Senhor que opera neles. Extrema força e poder. Olha aí, ó, poder. Reino, poder e glória. Só que as pessoas do mundo buscam isso para si. Nós buscamos isso para a glória do Senhor e para o reino dele. O Senhor Jesus, quando ele termina de orar ao Pai Nosso, o que ele fala? Né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele não teve por usurpação roubar isso do Pai. Ele fala, Senhor, a minha vida, amém? É para te dar todo louvor, é para manifestar a sua glória, é para ser canal, instrumento do teu reino aqui na terra, e minha vida é para ser revestido do teu poder, para destruir as obras do diabo, para arrancar as pessoas do império das trevas e para levá-las para o céu. Isso aqui é o coração do evangelho do reino. Feche seus olhos, fala, Senhor, me dá espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, ilumina os olhos do meu coração, fala assim, remove toda a cegueira. Fala assim, eu quero ser como, eu não quero mais ser como o cego de Jericó. Fala assim, mas eu quero ver. Fala assim, que eu possa ver o teu reino, o teu poder e a tua glória se manifestando na minha vida e através da minha vida. Para que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E diante de todo esse entendimento, né? A Bíblia fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Eu não me contento, né, diante de tanta revelação que o Senhor já nos deu, né, de entendimento da sua palavra, e falta tanta coisa na minha vida, e eu oro todo dia, Senhor, me dá revelação, espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento. Nós já fizemos seminário, já estudamos a Bíblia, livros, e toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu falo, Espírito Santo, abre os meus olhos, abre os olhos do meu entendimento, abre os olhos do meu coração, Senhor, porque, sabe por quê, queridos? Cada vez que você lê a Bíblia, você tem uma revelação nova, é um alimento novo. E essa revelação, para finalizar, né? A palavra revelada, a palavra
que traz esse entendimento, a palavra que traz essa mudança, essa transformação, essa palavra revelada que é a palavra de Deus, amém? Ela vai produzir em nós 3 coisas, preste atenção. Fala assim comigo, a palavra revelada, fala assim, a palavra com conhecimento, com sabedoria, ela produz 3 coisas na minha vida. Fala assim, ela produz fé, ela produz vida, e ela produz mudança de vida. Toda palavra revelada, ela produz isso. Quando Jesus trazia uma palavra, muitas pessoas, como a gente viu lá em Mateus 13, abre aí comigo, Mateus 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Jesus ele prega a parábola do semeador, só que a multidão não entende, os discípulos também não entendem. Aí Jesus vai trazer o quê? Revelação dessa palavra. Ele vai trazer revelação. Olha o que Jesus fala. Ó, depois que ele pega a parábola do semeador, no versículo Mateus 13, 10, ele fala assim, então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer o mistério, os mistérios do reino dos céus, mas aquele não lhes é concedido. Fala assim, a nós é dado conhecer os mistérios do evangelho do reino. Fala assim, glória a Deus por isso. Olha o versículo 13, ele fala assim, por isso lhes falo por parábolas, porque olha para você ver agora, ó, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, de um modo entendereis, vereis com os olhos, de um modo percebereis. Olha o 15 agora, presta atenção agora, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Toda palavra de Deus na sua vida, tudo que se refere ao reino de Deus, você tem que viver isso aqui, ó, para você ter revelação e entrar nessa dimensão. Primeiro, quando você ouvir uma palavra de Deus, aqui na igreja, no DVD, qualquer palavra de Deus, ler um livro, a Bíblia, o que você tem que fazer? Primeiro, Jesus fala no versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido. O que endurece o coração? Olha aí, ó, de mau grado ouviram. E sabe por que a pessoa, ela não firma na igreja? Porque ouve de mau grado. Ah, não era isso que eu queria ouvir aqui na igreja, não. Eu queria que o pastor pregasse, só que ia trazer uma solução aí para a minha área financeira, para essa área da minha vida. Entende? A multidão buscava isso. E Jesus queria dar as profundezas, os mistérios do reino para eles. Eles não entenderam. De mau grado ouvir. Nunca, queridos, nunca ouça nenhuma palavra de Deus de mau grado. Sempre ouça, sabe, com alegria. Sempre ouça com alegria. Sempre ouça com alegria. Que se a gente não fizer isso, a cegueira entra na nossa vida. Segunda coisa, de mau grado ouvir, e fecharam os olhos. Sabe o que é fechar os olhos? É a pessoa falar, ela fala assim, essa palavra não é para mim não. Essa palavra, nossa, aquela pessoa tivesse essa palavra justamente para ele. Toda palavra de Deus que você ouvir, abre seus olhos. Vê se aquela palavra, você está vivendo ela na sua vida. Se não, passa a praticar ela. Eu faço desse jeito. Qualquer palavra que eu ouço. Amém? A pastora prega, o Rodrigo prega aqui na igreja, né? Abertura do culto. Qualquer palavra que eu ouço, do Silas, né? Eu sempre olho para a minha vida e falo, eu estou vivendo isso? Eu não fecho os olhos. Como diz o outro, não faço vista grossa, Senhor. Eu estou vendo isso, é o Senhor que está falando. É o Senhor que está falando. E a minha vida só vai mudar, ser transformada, quando eu olhar com verdade, né? Falar, eu estou praticando isso é real na minha vida? Não? Então vou me quebrantar e vou praticar, porque só assim a minha vida vai romper.
Só assim eu vou entrar nessa dimensão de excelência, sobre excelência. Só assim eu vou viver, a minha vida vai ter um sentido verdadeiro. Aquele cansaço, aquele enfado, aquela canseira vai sair do meu dia a dia. E eu vou viver na dimensão que o Senhor tem para mim. Entende? Que a Bíblia fala, Jesus fala, aquele povo lá, os discípulos, né? O coração deles está endurecido, porque de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não ceder que vejam com os olhos, ver com os olhos espirituais, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Fala assim, toda a palavra de Deus, fala assim, eu quero ver com os olhos, com bons olhos, ouvir de bom grado, entender com meu coração, me converter e ser curado. Amém? Ô Espírito Santo, o Senhor venha nos levar para essa dimensão de sabedoria, de revelação, de entendimento. Então, essa palavra revelada, quando você ouve ela, para finalizar, com bons olhos, você ouve com bom grado, né? Entende com o coração, ela gera 3 coisas na sua vida. Ela gera fé. A fé é o poder de Deus para mudar qualquer situação na sua vida. Amém? Pode ser gigante quando você ouve a palavra. Ela gera fé para você derrubar o gigante. Se é montanha, ela gera fé para você transpor a montanha, a muralha. Amém? Fé. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. E o crente sem fé, ele não anda, ele fica parado. Fé é o combustível do crente. Então a palavra revelada, essa palavra, essa revelação, queridos, ela gera fé. Segundo, essa palavra gera vida. Você sente alegria, você sente entusiasmo quando você ouve essa palavra. Amém? Quando eu vou ouvir essa palavra, vou pregar, a partir de hoje à noite, eu vou praticar essa palavra, vou buscar sabedoria, revelação, entendimento na minha vida. Amém? Isso gera entusiasmo, te leva para uma nova dimensão. Ela gera vida. E a vida, né, que Deus quer que você viva é na dimensão do Zoe. O que é Zoe? Zoe do grego é a vida eterna. Essa vida eterna, essa vida plena, essa vida abundante, é a própria vida de Deus. O problema do ser humano, você sabe por que ele se perde? Porque ele não vive no Zoe, e ele passa a viver a nível de psique, que é alma, onde ele é atacado na mente, na emoção, e de bios, que é corpo. Porque existem 3 tipos de vida. Bios, que é a vida do corpo, psique, que é a vida da alma, e o Zoe, que é a vida de Deus. Quando você entra na dimensão do Zoe, as outras vidas suas, elas se dobram diante do Zoe de Deus, da glória de Deus. Você é uma pessoa que tem paz, uma pessoa constante, uma pessoa bem resolvida na alma, amém? Uma pessoa que tem domínio próprio, né, sobre o seu corpo, é instrumento de justiça, não do pecado, amém? A crise nossa é quando nós não estamos andando na dimensão do Zoe, mas na dimensão do psique e do bios. Então a palavra revelada, ela gera fé e gera vida, gera Zoe, vida eterna. Terceiro, a palavra revelada gera mudança de vida. Mudança, transformação. 2 Coríntios 3,18, Paulo fala, e todos nós, com o rosto descoberto, sem véu, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor. Vida cristã verdadeira, evangelho do reino, envolve essas 3 coisas. Fé, Zoe e transformação, crescimento. Isso aqui é o evangelho do reino. Isso aqui eu vivo na minha vida, todo dia. Amém? Isso aqui é o sobre excelente glória. Amém? Sobre excelente glória.